Hoje é segunda-feira. E o que eu tô fazendo? Eu tô descendo pela forma da nossa escada. Olha que legal. Tô animada. A gente vai concretar ela essa semana. Ai, meu Deus. Ó. Tchau. Ó, só mostrar pra vocês como ficou aqui dentro. O pessoal já cobriu tudo, vocês acreditam? Então não vou conseguir mostrar pra vocês. O que é bom, por um lado, porque daí tem um efeito surpresa no final da obra. Mas, ó, eles já cobriram tudo. Estamos 100% com o vinílico. Deixa eu abrir aqui pra vocês verem um pouquinho. Antes que esse papelão fique todo sujo. Ó, como que ficou? Ficou muito bom, né? Muito legal. Estou animada. Vou tentar falar isso menos essa semana. Mas, apesar de que vai ser difícil, né? Porque como a escada já tá entrando, enfim. Só vim aqui hoje pra encontrar o pessoal, porque eu tava numa obra aqui do lado. Mas durante a semana eu gravo mais pra vocês. Hoje é quinta-feira. O pessoal da impermeabilização tá aqui. Só para vocês entenderem, vocês tinham perguntado na semana passada desse botijão. Esse botijão o pessoal usa na parte da manta. Ele tá usando ali agora porque ele tá só esquentando o estilete para cortar os ralos, mas isso daqui é para a parte da manta. Então só para vocês entenderem, né? O primer que a gente passou na semana passada secou. Inclusive, eles pediram pra gente fazer uma meia cana em volta de tudo. O que que é? É deixar isso aqui um pouquinho mais na diagonal, para não ter pra manta não ficar tão 90 graus, entendeu? E aí a gente fez, eles estão passando o primer agora, aqui por cima. Ele acha que até amanhã isso aqui já secou, né? Porque é uma área bem pequenininha. Inclusive, ó, deixa eu mostrar essa meia cana que eles pediram. Foi tipo isso aqui, ó. Tá vendo? Para dar uma leve levantada, assim, deixar na diagonal um pouquinho mais esse acabamento entre piso e parede. Mas voltando então, qual que é a questão aqui dessa semana? Por mais que não tenha chovido, choveu muito no final de semana e o substrato nessa parte aqui estava muito úmida. Então o pessoal preferiu não mexer aqui na parte de fora. Aí enquanto isso, eles pediram para a gente fazer as meia canas, a gente ficou fazendo, então eles retomaram hoje. Hoje eles vão então fazer isso que eu falei para vocês, né, de aplicar o primer nas meias canas, e aí ele já vai entrar aqui com a manta. Então hoje à tarde, depois do almoço, a gente já começa a instalação das mantas asfálticas nessa parte. E aí, a partir de amanhã, ele vem e começa a passar o primer aqui, tá? Essas coisas que estão aqui, bom, isso daqui são os tapumes que a gente deixa, que a gente cobre todos os dias, né? A escada original. E as outras coisas que a gente tá fazendo aqui é porque, como eles não começaram a impermeabilização, a gente continuou tocando o nosso serviço aqui, né? E aí, só para vocês entenderem, essa muretinha que a gente está fazendo aqui é muito por conta de chuva, para não entrar água ali naquela parte. Mas é muito mais por isso do que por qualquer outra situação. A gente até provavelmente vai ter que demolir isso depois. Ainda, sobre a parte da escada, o pessoal começou a montar a ferragem aqui na escada. Não sei se vocês lembram, né, que eu tinha comentado, qual que é a ideia? Tem aquela parte de madeira por baixo. Vou mostrar por baixo também para ficar melhor. Mas, peraí, ó. Tem a parte da madeira por baixo. Aí, por cima da parte da madeira, a gente coloca toda a parte de ferragem, que o pessoal ainda tá montando, tem umas coisinhas erradas ainda. E aí, por cima, eles colocam o outro caixote, né? A outra parte de madeira, para literalmente virar um caixote essa escada. E aí, a gente vai encher com concreto e deixar tudo no esquema, tá? Essa escada, ela tem que ficar na forma por 28 dias, 4 semanas, por conta do tempo de cura, né, da secagem do concreto. Já aqui na nossa zona de banheiro, a gente tá tudo aqui dentro, né? Vocês sabem, porque a gente foi instalar o vinílico, então a gente teve que jogar tudo em algum lugar. Mas a gente nem finalizou os banheiros ainda 100%, né? Mas o que que acontece? A Lê pediu pro pessoal da obra fazer os testes. Então, vocês lembram, né, que ó, eu até peguei uma cor nova de rejunte, que é esse corda de outra marca. Não ficou tão ruim, tá? Se eu não quisesse juntar, eu acho que eu ia nesse corda, mas mesmo assim eu achei que os outros ficaram melhores. Então esse aqui, é que não dá pra ver tão bem porque a luz não tá muito boa. Na luz, inclusive, no vídeo esse daqui parece perfeito, né? Mas esse aqui tá um pouco melhor.
O platina com outono misturado ficou desse jeito. E o outono com corda ficou desse. Então, no fim, a gente vai acabar misturando esse daqui. Certo? Eu tô na dúvida agora. Sabe que eu tô olhando? O corda tá até me parecendo bom? Tô refletindo aqui a respeito. Vamos ver o que a gente vai definir. O David agora, ele vai começar a manta. Eu voltei agora mais tarde, né? Eu tava aqui de manhã, já acabei de voltar. Ele já fez, ó, toda essa parte. E agora ele tá só finalizando essa parte do meio. Vocês estão vendo que bem aqui no meio é onde não tem manta. Aí ele cortou, deixou ela do tamanho certinho. E aí ele vai como se fosse derretendo ela, né, com o maçarico. E aí ele vai fazendo a cola. Olha que legal que é o processo. E ao mesmo tempo, o pessoal tá ali enchendo a escada. Então eu tenho muita coisa para mostrar simultaneamente. Mas deixa ele terminar aqui a parte da manta para vocês verem. E depois eu volto ali na parte da escada. Ele vai começar a manta. Eu voltei agora mais tarde, né? Eu tava aqui de manhã, já acabei de voltar. Ele já fez, ó, toda essa parte. E agora ele tá só finalizando. Ó, agora ele tá fazendo a bordinha. Como vocês viram, ele queima ali para ela ficar bem aderente, grudar bem. E aí cola, 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 cola. Vocês estão vendo também que tem essa marquinha aqui na própria manta, ó, que tem essas linhas que tá escrito área para sobreposição, que é exatamente aqui que as mantas têm mesmo que ficar sobrepostas. Você não vai pôr ela lado a lado, você tem que realmente passar uma por cima da outra. Agora ele vai repetir o mesmo processo daquele lado ali. Ó, queima, queima, queima. Aí vai virando. E essa manta, isso daqui, esse tamanho todo, foi ele que cortou. Quando eu cheguei aqui, ele estava medindo e deixando certinho do tamanho, ó. Então, quem faz isso é tudo o próprio técnico no momento. A manta vem naqueles rolos grandes, mas eles que vão cortando e ajustando de acordo com o que precisa. Inclusive aqui, ele me falou que é uma área bem chatinha de se fazer, porque tem muito recorte, muita dobra, muito ralo, muita coisa. Então aqui demora um pouquinho mais, porque é mais chatinho. Tipo isso que ele tá fazendo aqui agora, entendeu? São as partes mais delicadas, mais demoradas. Ó, ela vai colar ali de novo. E aí, quando ele passa isso, ele até derrete um pouco do primer, né, que tava lá antes. Então, tudo isso faz melhorar a aderência da manta na superfície, né? Ó, mais um pouquinho. Show, né? Dá acabamento agora. E agora, essa parte, ele tá fazendo a conexão entre as duas mantas, né? Porque vocês lembram que eu falei para vocês agora, né? Dessa área de sobreposição, ó. Então agora ele vem passando a chama bem na área de sobreposição para elas grudarem bem uma na outra. Para não ter nenhuma frestinha sem manta. E aí vai fazer isso em toda a superfície. Ó, nas outras ele já fez, então vocês estão vendo que ela já tá mais assim, tá vendo? A nossa ainda não, ó. Agora que ele tá colando, para deixar tudo bem perfeitinho, ó. Aí começamos agora a encher a escada. O Val tá pedindo pro povo o que, Val? Concreto duro! Estão mandando tudo mole. E aí como que fica, ó? Os degraus assim. Aí depois, daqui a pouquinho, ele vem e passa como se fosse uma régua para ficar certinho no formato, ó. Tá vendo? E vai enchendo degrau por degrau. A ferragem já tá toda no esquema. E é isso, amanhã termina. Hoje é sexta-feira e nessa escada está como? Concretada. Ontem o pessoal ficou até um pouquinho mais tarde para conseguir deixar ela inteira cheia, né? Para não ter nenhuma emenda. E deu certo. Aí agora, só daqui 4 semanas, a gente vai desenformar. Eu tinha até falado para vocês que a gente ia desenformar antes, né? Que a gente ia usar um aditivo, outro tipo de concreto, enfim, para a gente conseguir
desinformar antes, mas a gente desistiu. Então, de fato, acho que lá pro dia 20 de novembro a gente desinforma. Mas, ai meu Deus, pronto, voltou. Mas já dá pra, digo, sem material, tudo, a gente já consegue subir desse aqui, igual eu mostrei pra vocês, tá vendo? E aí, a gente ainda vai. Depois que ela ficar pronta, dar uma lixadinha, deixar ela bonitinha. Mas a minha ideia, como eu tinha falado antes, é passar uma pintura monolítica nela. Como se fosse um. Não um cimento queimado, mas assim, genericamente é isso, sabe? Mas eu acho que vai ficar bem bonita. Aqui, ela tá com uma rampinha, mas é porque ela não tá na altura final, porque tem contrapiso, tem a manta, enfim. Então aqui ela tá meio mais curto, sabe? Um degrau mais curto. A gente fez essas muretinhas aqui em volta da escada. Eu tinha falado pra vocês, né? Por conta da água, pra não deixar a água entrar por aqui. Então, por esse motivo que estamos com as muretinhas. Aí, nossa, hoje o meu, como que é o nome disso? Estabilizador tá meio lento. Essa outra muretinha, não sei se eu tinha falado, mas também a gente fez pelo mesmo motivo, pra não entrar água pra lá, porque deu um vazamento no lavabo do vizinho e a gente não sabe bem de onde está indo, então a gente está isolando alguns pontos para ver se a gente chega a alguma conclusão de onde está vindo isso. Mas de resto, seguimos aqui na impermeabilização, tudo super tranquilo aqui em cima. David está cortando as mantas agora, então corta e cola, né? Igual a gente estava fazendo o mesmo processo de ontem, ó. Hoje ele tá fazendo toda a parte de parede, que é uma parte bem mais demorada, chatinha, porque é isso, tem muito recorte, muito sobe e desce. Então, o rendimento de área reta, tipo isso daqui, é muito maior do que o rendimento disso daqui. Então, agora a gente tá na parte demorada. Isso daqui foi rápido. Aqui é a mesma coisa, né? Quando a gente estiver fazendo a parte do piso, por exemplo, as mantas que vêm retas assim, é rapidão. Agora sobe floreira, desce floreira, aí já é uma coisa mais demorada, mais chatinha, né? Aí aqui nos banheiros a gente tá finalizando o que tava faltando. Então essa muvuca aqui é porque o Val tá terminando de instalar essas peças, que era o que faltava nesse banheiro. Agora tá ali, ó, fazendo os recortes e tudo mais. Aí, enquanto isso, o pessoal tá rejuntando os outros dois. Então, ó, por exemplo, aqui está fazendo toda a parte de rejunte. Lembra que eu falei para vocês, né, que a gente misturou duas cores que a gente não estava achando, enfim. Então a gente chegou na cor, entre aspas, ideal. Estamos rejuntando, então de lá para cá já está rejuntado, daqui para cá ainda não. E lá dentro, o pessoal também tá limpando para começar a parte de rejunte. Quem tá aqui também é o Cris, pintor, mas ele não gosta de aparecer, né? Então, essa porta aqui, ele já começou a passar, ele já começou a pintar. Na verdade, todos os batentes, ó, se vocês forem perceber, já estão ficando branquinhos, que ele tá dando fundo em tudo. Tá vendo? Ó, ele já começou. E aqui, ele também já tá, ele pegou todas as guarnições que vieram, que não estavam montadas, e ele também já tá dando fundo em tudo. Então elas estavam todas com aspecto amadeirado, e agora, ó, de perto, já estão começando a ficar mais branquinhas. Aqui ainda vai muita demão aqui, acho que no vídeo nem dá pra ver que a gente... Ah, aqui, ó, agora vai ficar mais fácil, tá vendo? Elas estavam todas assim, já estamos deixando, começando a deixar mais branquinhas, mas vai muita demão ainda. Então, ó, essa porta aqui também, ele já começou o fundo. E aqui a gente pede sempre para proteger com fita, tá vendo? Porque senão isso aqui pinta e vai embora junto. Mas ele é bem cuidadoso, então costuma dar certo. Ó, aqui o lado de trás, por exemplo, as guarnições que já estavam colocadas também já foram pintadas. Então, estamos começando. Ele vai ficar um tempo fora. Então a gente só vai trabalhar com pintura agora e o começo da semana que vem. Depois a gente já não vai mais porque que ele vai tirar férias, um mês de férias. Quem pode, pode, né, gente? E aí aqui, a parte da escada, que eu não sei se eu tinha mostrado, que ela tá toda escorada. Acho que eu mostrei, né? E ó, agora barulhão do pessoal cortando revestimento. Depois eu volto. Ó, barulho lá embaixo, barulho aqui em cima, mas aqui o David começou a colagem. Eu tinha falado pra vocês, né, que eu ia mostrar um pouquinho. Tava esperando ele se organizar.
Então, ó, na parede é bem mais chatinho, né? Porque você tem que... Enfim, porque tem a tendência da gravidade do negócio cair, né? Então você tem que passar o fogo antes, passar o fogo depois, enfim. É um pouquinho mais trabalhoso, toda a parte de parede. Mas aqui é aquilo que eu falei para vocês, né? A gente optou por subir a impermeabilização numa altura boa, na altura do deck, para de fato não ter nenhum problema. Então, por esse motivo que essa vai ser a parte mais chata, ó. Vocês podem ver que ele passou um maçarico e agora... Maçarico, né? Um puta de um maçarico. E agora vai colando, vai colando, vai colando. É bem trabalhosa essa parte. Hoje continua sendo sexta-feira, mas eu mudei de obra. Por quê? Porque eu não tenho mais muito o que entregar na cobertura. Aí eu tenho uma obra super pertinho de lá e eu aproveitei para mostrar ela um pouquinho para vocês, porque tem umas coisas que vocês me perguntaram da cobertura que aqui já estão prontas. Então deixa eu virar a câmera. Ó, eu tô bem na entrada do apartamento, aqui. E ontem o Nailton veio aqui para instalar toda a iluminação. E aí vocês sempre me perguntam, né? Ah, o que que é a tal da sanca iluminada que você vai instalar na cobertura e tal? Gente, é isso daqui, ó. Esse daqui é o efeito. Óbvio, a gente tá aqui durante o dia, né? Então não tá um super efeito. Mas fica a coisa mais maravilhosa do mundo. A gente fez aqui nas duas... Na posição da viga, né? E na fachada. Então a gente fez isso daqui 2 vezes. Já nos banheiros, a gente também tem. E ó, aqui eu tenho gostado muito de fazer ambiente pequeno, só com iluminação de sanca iluminada, assim, sem fazer a parte de spot. Aqui eu nem lembro se tem spot ou não, mas eu acho que deixa muito limpo, sabe, o ambiente. Mas óbvio que não serve para todo ambiente, né? São para ambientes que não precisam de uma super iluminação, como é o caso desse lavabo. Olha que lindo que fica de longe. Ah, eu acho maravilhoso. E nos quartos a gente também fez, porque a gente sempre faz, né? Cortineiro iluminado. Então, neste quarto eu tenho cortineiro iluminado e nesse outro também. Tá vendo? Vou aproveitar e já mostrar esse apartamento pra vocês. Vocês não reparem a bagunça, porque amanhã que é dia de limpeza aqui, tá? Sábado. Mas, olha que legal. Uma outra coisa que a gente fez aqui, na cobertura a gente não fez isso. Isso daqui é um nicho pra colocar o filtro na frente, entendeu? Então é um nichozinho que fica aqui o ponto de tomada, aqui o ponto de água, e aí você não vê aquela muvuca de coisa do filtro de água, fica super bacana também, né? Aqui o revestimento ainda não foi rejuntado, então ainda tá bem escurinho, né? Mas vai ficar uma gracinha. Esse daqui é o guache da Portobello, a gente usa muito. Inclusive, não aguento mais usar, mas os clientes gostam bastante. Então, por isso que a gente continua usando. Outra coisa interessante aqui, vocês estão vendo essa minhoca aqui no meio do piso? Isso aqui é o conduíte de elétrica que vai ficar na ilha. Então, também tem gente que pergunta, ah, como que faz elétrica de ilha? Tem que fazer antes do piso, deixa ele aqui solto, e aí, depois que a marcenaria entrar, eles mesmos ajustam, tá? Então, depois, às vezes o Nailton vem pra arrumar também, mas tem marceneiro que ele mesmo faz. Aqui, ele não terminou, né, 100% a iluminação, mas vocês podem ver que a gente... Aqui já estão 3 outros pontos, né, agora eu não lembro se aqui é spot, se é pendente, o que é. E aqui a gente usou esse trilho, que é um trilho bacaninho, assim, de se usar. Que é um trilho de... Você pode colocar os acessórios nele. Então, por exemplo, você pode colocar os spots direcionáveis, você pode colocar os perfizinhos de LED... Então, fica bem interessante. Essa caixinha aberta não é para instalação dele, não é spot, claro. E aqui a gente vai ter uma estante tão linda. Aqui vai ser tipo o home office da cliente. Então, ficou muito, muito lindo. A parte de infra de ar, né, que a cliente ainda não comprou as máquinas, então a infra tá solta. Aqui a gente tem 2 quartos. Por isso que a gente não tem corredor, não tem nada. São os 2 quartos voltados para a sala, mas a gente vai fazer um painelzão mimetizado. Então, se vocês perceberem... A gente já tirou todas as portas, tá vendo? Elas já estão todas na estrutura aqui. Porque essa construtora, ó, tudo isso aqui é tudo drywall. Ela não entregou parede nenhuma em alvenaria. E isso é bem comum aqui em São Paulo, viu? A maioria das construtoras agora, principalmente divisória de quarto, tá vindo tudo
em drywall, pouca coisa em alvenaria. Deixa eu mostrar os banheiros. Ah, é que não tá muito zoneado aqui, mas olha aqui, ó, a sanca do banheiro. Essa luz a gente adora, que é uma luz tipo climinha, que eu falo. Então, por exemplo, a pessoa quer tomar banho só com esse charminho, ela consegue, fica muito gostoso. Aqui nada foi rejuntado, né, igual eu falei pra vocês. E ó, esse revestimento aqui do fundo, que ele tá meio sujo. Mas olha que bacana que ele é. Ele é todo com relevo. Aí vem a patrulha da limpeza. Ai, Bianca, mas é ruim revestimento com relevo dentro do box. Não é você que vai limpar? Oxi, nunca vi isso. O povo reclamando da casa dos outros. Aqui, a mesma coisa. Ó, um revestimento fora do... Aqui logo na entrada, né? Esse daqui, ele é o Liverpool, da Portobello. É um revestimento antigo, viu? Mas a gente usa até que com alguma frequência. E dentro do box, já a parte do revestimento maior. Ainda tá faltando, pessoal. Instalar aqui que deu uma cagadinha. Mas, ó, a mesma luz, tudo lindo e maravilhoso. O que vocês acharam? Um apartamento um pouco menorzinho, mas muito gracinha, né? Eu vou... Depois eu faço um vídeo mostrando ele melhor, com mais detalhes. Mas eu achei que ele tá bem lindo. E aqui na sala, só pra vocês saberem, é um porcelanato que imita um travertino. E ele tem 1,20 por 1,20. Na verdade, 1,23 por 1,23. Que as pessoas ficam com medo, né? Ah, usar porcelanato grande em apartamento pequeno. Gente, quanto maior o porcelanato, ó, menor são os rejuntes. Óbvio que aqui os rejuntes estão aparentes porque ainda não foi rejuntado. Mas assim, basicamente você tem, sei lá, 5 peças pra lá, 3 peças pra lá. E fica muito bom, né? Fica quanto maior a peça, melhor. Óbvio que quanto maior a peça, mais caro também. Então, não dá pra ter tudo, né? E por essa semana é só. Me contem se vocês gostaram de ver essa obra, se vocês querem ver mais tours de obra. Se bem que eu posto toda quarta-feira, né? Não tem como ver mais do que isso. E nos vemos semana que vem na cobertura, tá bom? Beijo, tchau!